Ei, som, teste. Então vamos lá. G610, falha de carregamento. Primeira coisa, classificar a falha. E, obviamente, medir tensão da bateria. Sempre o básico primeiro. Será que a bateria tem tensão suficiente para iniciar o ciclo de carregamento? E aí está. 3,6 volts. Ok. Temos, então, 3,6 volts. Ok. Então, agora eu vou conectar a bateria na minha placa. Conectar aqui a minha tela. Vou ligar o dispositivo. Aí eu faço os dois testes. Tento carregar com ele desligado, tento carregar com ele ligado. Sempre para eu tentar captar o máximo de informação necessária do funcionamento da causa desse dispositivo. Então vamos aqui pressionar o power. Então, ó, o aparelho já está inicializando. Aí na tela eu tenho a Power Z, 5 volts, 0 amperes, que até porque meu carregador ainda não está conectado. O aparelho está inicializando. Vamos ser rápido, porque a bateria deve estar zerada. Pode ser que ligue, ele já desliga rápido. Por que eu estou ligando sem o carregador? Porque eu quero ver se pelo menos ele me mostra a porcentagem de bateria. Todos os detalhes é importante você captar a informação. Não, ainda está no Samsung ali. Não, aparelho. Vai descarregar onde ligar. Na manivela. Tá. Procurando alguma coisa aí que não tá funcionando. Aí, ligou. Então, olha lá, 0% a bateria mostra. 0%. Então, vou conectar aqui o carregador. Vamos ver o carregamento lá, como é que está. Quanto consumiu de carga? Nada. Bateria 0% com uma exclamaçãozinha. Já desligou. E nada de consumo de carga. Já desligou, porque a bateria zerou. E nada de consumo de carga. Vamos desconectar e conectar agora com ele desligado para ver se vai mudar algo. Que ligado nós já vimos que não reconheceu. E desligado, mesma coisa. Dá raio? Não. Então a primeira coisa que eu quero saber aqui é o seguinte: como está a condução reversa nas minhas malhas de carregamento desse dispositivo? Então, nada de raio, nada de carga. Ok. Então vamos aqui agora lá no conector de carga. Aqui eu tenho conector. Aparentemente já foi trabalhado. E vamos começar. Assim, ó. As malhas grossas sempre é a positiva e a negativa. Então eu tenho aqui, ó, VBus, dados mais, dados menos, identificação e GND. Então vamos colocar o multímetro em escala de diodo. Para quem ainda não utiliza condução reversa, se mede ponteira vermelha no GND, ponteira preta eu meço a linha. Ok? Por isso chamada condução reversa. Porque eu inverto as ponteiras, polaridades. Então eu vou medir aqui a malha VBus. Qual o valor que tem? 615. O que ela está me dizendo? Ela está conectada a um semicondutor, a um circuito integrado. Porém, aqui ela me garante que ela está ligada a IF? Ela está ligada em quem? Hã? Ao OVP, que o OVP está antes da IFMIC. Ok. Agora eu vou na dados menos, dados mais, né? Do lado. 688.
Me garante que ela está ligada à IF e à CPU? Também não. Só me garante que ela está ligada a um semicondutor. Dados mais, dados menos tem que apresentar basicamente o mesmo valor. Então agora vamos ver dados menos. 689. Aparentemente o mesmo valor. Agora MALID, 538. Agora GND. Ok. Então todos os valores de reversa eu tenho. Vamos agora abrir o esquema elétrico. E eu quero saber o seguinte. Se a tensão que está entrando no meu AVP, se ela está saindo do meu AVP. Ah, professor, não vai separar a malha de dados mais, dados menos? Por enquanto, não. Porque eu não tenho raio, então eu vou focar na VBus. Então, por isso a classificação é importante. Senão eu começo a fazer, que a maioria tenta fazer. Eu explico, e tudo que eu explico eu tento aplicar tudo de uma vez. E não é assim. Eu expliquei todo tipo de falha que ele pode ter. E a gente tem que classificar a falha para saber exatamente qual caminho eu vou seguir. Se eu quiser seguir todos, eu acabo me perdendo. E você falou, por que é importante apresentar o porcentagem da bateria? Nós temos que olhar isso. Para saber se a bateria está sendo reconhecida. Porque esse é um dispositivo que ele liga sem bateria. Então eu queria saber se com a bateria ele ligaria e apresentasse a porcentagem dela. Porque com ou sem bateria ele vai ligar. Então mesmo que ela não esteja reconhecida, ele ligaria com a bateria. Ele liga sem ela. Então, ó. Samsung J7 Prime. Esquema elétrico. Vamos ver a versão da placa que eu estou trabalhando. G610M. Esquema. Ah, brinca não. Layout. Não tem o layout do G610M. Ó. Vamos tentar do F e depois a gente vê e compara. Ixi. Vamos trocar aqui o servidor para ver. O meu eu instalei ele aqui, ele nem abriu. Tô dando um negócio de servidor. Aí primeiro tá dando meu. Servidor fora do ar mesmo. Então, vamos na unha, né? Então, assim, ó. O J7 Prime, o OVP dele é esse camarada aqui, ó. Dá pra ver que esse setor foi aquecido e nós temos aqui, olha, bol em cima dos capacitores ali ao redor. O que acontece muito nesse dispositivo é que o cara vai trocar o conector de carga e como o meu OVP ele tá abaixo da resina, essa resina acaba inflando e o OVP, como já estava em ponto de fusão, porque se aqueceu o conector de carga, a resina acaba levantando esse OVP. Só que ele ainda fica no lugar porque está preso pela resina, mas na verdade ele já não está mais bem conectado à placa, apesar de que eu tenho valor de reversa. Então, ou seja, ligado à linha VBus ele está. Só que a saída, como é que tá? Não sei. Então o que eu vou fazer? Conectar o meu carregador e vou buscar tanto na entrada quanto na saída. Sem o esquema eu não lembro bem, que há muitos anos que eu não mexo nesse aparelho, se a entrada é aqui ou aqui, mas eu vou buscar dos dois lados. Quero saber de um lado e do outro se tem a tensão de 5 volts. E se tiver a tensão de entrada e saída, eu vou lá próximo à IF-PMIC e vou buscar lá na bobina de carga, na entrada da IF e assim por diante. Então vamos conectar aqui o carregador. Multímetro em escala de tensão. E vamos então verificar tensão de entrada nesse setor. Cinco volts aqui. Um 1.6 aqui do outro lado. 1.6. 1.9. Aparentemente, então, é o meu próprio OVP. Entra tensão no OVP, mas não sai tensão do meu OVP. Aparentemente, apesar, como eu disse, nós não temos esquema, não tem absolutamente certeza do que essa realmente é a saída. Por experiência, eu acredito que sim. Só que uma coisa é acreditar, outra coisa é ter certeza. Então, vamos tirar esse OVP.
E vamos garantir isso. Ah, outro detalhe. Só vou garantir mais uma coisinha. A reversa que eu garanti não foi na entrada do OVP? Então a entrada dá para eu saber, ó. Deixa eu tirar a continuidade daqui para a entrada lá, vai bipar. Então eu já vou saber. Ou então tá até mesmo com valor de reversa. Ó. Uma deu 615. Se realmente essa aqui foi a entrada, também tem que dar 615. Não. Vamos tirar a continuidade para ver. Não. 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 Então aqui, ó. Daqui para cá. Então veja, aqui deu 615 e aqui então tem que dar 615. Ok, 612. Então, de fato, essa aqui é a entrada. Então dá para ver a linha saindo daqui, ó, e vindo para cá, para a entrada. Então, muito provavelmente, de fato, do outro lado aqui vai ser a saída. Ok, mas vamos tirar esse OVP e entender de fato o que está acontecendo por aí. Vou utilizar a estação de retrabalho 250 graus para remoção dessa resina, tá? Sempre resina 250 graus. Identificando aqui uma outra falha. Esse conector foi soldado com solda 138. Ah? Não, os aparelhos que chegam no treinamento nunca é o aluno que faz. Isso aí eu já nem pergunto. Sempre peguei na hora que tá vindo, me entregaram na janela do avião. Como é que eu sei que foi soldado com 38? Porque, ó, eu tô jogando 250 graus e tá entrando na solda em ponto de fusão. Olha lá. Olha lá. 250 graus, como é que entra em ponto de fusão 250 graus? Não pode? Então, isso aqui é soldado com 38, isso aqui. Ok. Hã? 183. E 183 não entra em ponto de fusão com 250, né? Porque você perde temperatura nisso aí. Qual isso aí o que você recomenda? Eu gosto do Mechanic de 0,5 milímetros. Esse seu aí parece que é bom. Pô. Não. Esse copo fininho aí eu nunca vi, não. Geralmente copo é muito grosso. Então, olha lá, de fato, ó, cheio de resina embaixo dele. Uma pá de perdida debaixo do OVP, ó. Duas, né? Sim. Tem que um circuito precisa para funcionar, que eu falei ontem? Tensão, terra e dados. Então, sempre o terra é importante, sempre. É uma das coisas mais importantes, na verdade. Depois, especificamente, PA, sempre a gente vê ele. Eu sou mestre no pega, chegava na hora lá e sempre tá com uma broca, igual aquela que você viu no. Uhum. Sim.
Qual a dúvida exata? Fisicamente, o que ele é, o que ele faz. PA? Todo PA é amplificador. Agora, se for PA de radiofrequência, amplificador de radiofrequência. E geralmente ele acontece aquilo por vida útil e ele também, na maioria das vezes, alimenta. O que acontece aquilo, por exemplo, a 30. Sempre o PA acontece aquilo. É um PA que é alimentado por malha primária. Na hora que a malha muda de VBAT para VBAT RF, ela alimenta PT moduleto e um PA. E geralmente é aquele PA que estoura, que é alimentado por malha primária. Com qual? Com esse aqui? Sim. Aí não sei se esse aqui é alimentado por malha primária. Todos os PA que eu vejo estourados são alimentados por malha primária. Aí teria que olhar no esquema se esse é alimentado por malha primária. Eu acredito que esse não. Porque nós temos mais de um PA de radiofrequência. Temos um amplificador de banda alta, banda média, banda baixa. High band, média band e low band. Então, ó, aqui nós temos basicamente duas possíveis saídas. Que seria ou aqui, que sai por aqui, ou aqui, saindo por aqui. Então, o ideal mesmo aqui é com o esquema para identificar qual seria a saída. Para que eu pudesse fazer um jump da entrada diretamente para a saída. Mas, vamos tentar aqui por reversa. Agora no conector de carga eu já não vou ter mais valor de reversa, porque já está sem EIF, sem UPA, né? E ó, não deveria ter, né? Mas tá aí, ó, 604. Ainda tem valor de reversa na malha VBus. Isso é um erro. A minha malha VBus pode estar emendada com outra linha, que não seja a malha VBus. Porque se a minha malha VBus ela está seguindo direto para o OVP, ela não poderia ter mais valor de reversa. Poderia ser, mas geralmente essa linha aqui onde ele está soldado é a VBus, ó. Olha lá. 600, tá vendo? Vamos ver aqui na saída. De um lado terra. Do outro lado 325. Vou para vocês aqui. Aqui. De um lado OL. Do outro lado terra. Então, de acordo com o meu entendimento, a saída vai ser essa aqui, ó. Como eu vou ter certeza que essa aqui é a minha saída? Vou ensinar para vocês uma técnica que não só aplica nesse setor, mas como qualquer outro setor, para que vocês tenham uma boa linha de raciocínio. Assim, ó. Eu não estou suspeitando que essa aqui é a saída? A saída do meu AVP está indo para onde? Para IF, certo? Então, olha que interessante que eu vou fazer agora. Eu poderia tirar a continuidade dessa saída até algum componente ao redor da minha IF. Porém, esse componente está de um lado da placa e a IF está do outro lado da placa e lá na parte de cima. Como é que eu faria para fazer essa medição? Exatamente. Então eu vou fazer o capacitor, vou fazer um curto nesse capacitor e o capacitor, o componente que está nessa mesma linha lá próximo da IF, vai estar em curto também. E se eu achar o curto lá, aí eu tiro o curto aqui e volto lá. Lá saiu o curto, era a mesma linha. Entenderam? Vou parar de enviar essas aulas antes, não perde a graça do treinamento. E muita gente não pensa nisso. A maioria fala, não, faz um jumper nele para fora da placa, aí você vira do outro lado e tira o cuidado do jumper para ele. Aham. É muito mais difícil. Então aqui, ó, um próprio estanho, ó. Gente olhando. Não, porque com estanho aqui é meio chatinho mesmo. Uhum. Aí quando une, aí une tudo junto.
aqui um fiozinho de jump aqui. Tirar o esmalte desse fio. Uma raspadinha nele. Ok. Vamos ver se ele entrou em curto. Tá em curto. Agora eu vou lá na IF. Que tá aqui, ó. A bobina de carga tá aqui. E vou procurar. Geralmente, olha, antes da IF eu tenho aquela bobininha em série, certo? Então provavelmente pode ser essa bobina aqui, ó. Não, de um lado eu tenho reversa. Do outro lado eu tenho reversa. Não. 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 Vamos voltar lá, ver se realmente está em curto. Tá. Hã? Ou essa não é a saída, exatamente. Daqui, né? É, eu também acho. Pode ser também. Vamos ver aqui, ó. Pelo valor de reversa, ó. 534 aqui. Vamos lá na bobina e ver se é o mesmo valor de reversa, ó. 534, exatamente. Então a saída é do lado de cá. Aqui é a saída. Então a entrada. Vamos ver onde que é a entrada aqui, ó. Daqui. Vamos tirar a continuidade. Pra cá. E entra. Tá entrando aqui então. Aqui. Essas duas bolas. Então entra nessas duas e sai nessas duas. Ok. Então. Vamos fazer aqui o jumper. Tirar o jumper daqui. Vamos limpar isso aqui. Ah, eu ia fazer um jump aqui, porém eu ia fazer um jump com fio muito fino, ia gerar resistência. Não posso fazer um fio, usar um fio fino, setor de carregamento, tá? Aí unir as duas linhas. Ó, entrada com a saída. Agora nós podemos aqui, ó, tirar a continuidade da entrada, que é lá no conector de carga, para a saída aqui.
Ok, já temos. Continuidade do meu conector até a saída aqui. Vamos ver se agora o valor de reversa da minha malha VBus alterou. Deveria ter agora 530, né? Que é o valor que já tinha na minha malha de saída. Ainda nós estamos na dúvida, que a malha VBus não poderia apresentar reversa sem OVP, tá? Então nós estamos com esse negócio no ar ainda. Então lá, ó, 530. Agora já tem o valor de reversa da malha de saída. E não da malha de entrada. Antes aí estava 600, mesmo sem o OVP. Ok. Então agora vamos conectar aqui a bateria e o carregador e ver se já temos algum tipo de consumo no USB Charge. E aí está. mAh. O conector aqui está com mau contato, tá? Ó, 1 ampere. E agora sim. Então, de fato, aqui era apenas o OVP que foi ocasionado a falha por aquecimento. Vamos conectar aqui a tela. Ó. Se a gente quiser voltar para ele. O OVP? Pode. O aparelho antigo ele tem uma segurança baixa aqui de. Já foi ali a 1 ampere. 4%. E já. Então, de fato, ali a falha era apenas ali, como eu disse, aquecer o conector, a resina levantou o OVP, deixando ali a má conexão e pedindo ali a passagem da tensão e da corrente elétrica. Carregando já 1 ampere. E boa, poderia tentar voltar com o OVP? Poderia. Tarefa para casa, tem muita aparelho para reparar. Beleza? Então aqui já está.